O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos e irmãs, nós temos a alegria de nos reunirmos em torno do altar para celebrarmos a Santa Missa nesta segunda-feira da quinta semana da Páscoa. E desde a semana passada, a Igreja nos dá a oportunidade de voltarmos ao cenáculo, naquela quinta-feira santa, quando Jesus instituiu a Eucaristia, instituiu o sacerdócio e nos deu um mandamento novo, o mandamento de amar como Ele amou. Não de amar conforme as nossas paixões, nem amar conforme aquilo que recebemos da nossa história, porque a nossa história não tem a força de nos definir. A nossa história não tem a força de definir quem nós somos, mas sim a consciência de que, quando nós menos merecemos, Ele mais nos amou. E assim, nós entramos em aspectos essenciais para a nossa fé. E hoje, mais uma vez, no trecho do capítulo 14 do Evangelho de São João, nós encontramos Jesus que se refere ao profundo mistério da presença de Deus na alma do homem. Vejam, no Antigo Testamento, o Senhor deu a conhecer de forma progressiva. O Senhor se revelava ao povo de Israel de forma progressiva, ao ponto de prometer estar no meio deles. Mas o estar no meio deles se resumia ao Santo dos Santos, um lugar profundo dentro do Templo de Jerusalém. E naquele lugar não entrava ninguém, a não ser o sacerdote escolhido para aquele ano. Ele poderia entrar na presença de Deus e oferecer o incenso. Jesus veio trazer a nós a possibilidade do encontro. É por isso que na cruz o véu do templo se rasga, ou seja, o acesso aos santos dos santos é dado a mim, é dado a você. Basta o nosso desejo de encontrar. A primeira coisa que a liturgia de hoje precisa motivar dentro de nós é um ardente desejo de estar com Deus. E Deus já nos deu esta vontade, Deus já nos deu esse desejo que está impregnado na nossa alma. Nós somos homens e mulheres de Deus, nós temos sede de Deus, mas infelizmente
O pecado rouba a nossa originalidade. Por isso que o versículo 23 é de tanta importância para nós hoje e precisa ser o itinerário da nossa vida. Disse Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Primeira coisa, é necessário guardar a palavra de Deus. E o que é isso, Padre? É aquilo que a igreja chama de graça santificante. É necessário lutar com todas as nossas forças, até o sangue, se preciso for, para permanecermos na graça. O pecado rouba a nossa originalidade. O pecado arranca de nós a possibilidade de termos Ele para sempre. E aqui é bonito, irmãos, porque com a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos alcançados pela vida, e não pela vida superficial, mas pela vida abundante. E no nosso batismo foi devolvido a nós a nossa originalidade. É bonito que a pia batismal aqui do santuário tem 8 ladros, porque significa essa recriação. Aquilo que o pecado nos roubou, o batismo é capaz de nos devolver por meio da inabitação trinitária. É aquilo que a igreja tem de mais precioso, ou seja, por meio do nosso batismo, a minha vida e a sua vida é sustentado pela presença da Trindade que habita em você. Imaginem só, aonde quer que você vá, você carrega consigo a Trindade Santa. Aonde quer que você vá, dentro da sua casa, você tem procurado por tantas soluções, mas a solução está dentro de você. Por meio do pecado é roubado de você mesmo a possibilidade de ser a habitação de Deus. E é bonito isso, porque a doutrina da igreja nos ensina que uma vez que nós somos habitados pela Trindade, a Trindade não se ausenta de nós. Mesmo no meio do pecado mortal, a Trindade continua dentro de nós, mas ela continua sem efeito. É como se nós atássemos, amarrássemos as mãos da Trindade que habita dentro de nós a partir do nosso pecado. Por isso, o Evangelho de hoje quer nos ensinar que é necessário guardar a palavra de Deus. E o que é isso, Padre? Guardar a palavra de Deus é lutar de todas as forças para não cair no pecado. Meu filho, você não foi feito por pecado. O pecado não diz de você. Por pior que tenha sido o seu pecado, o pecado não diz de você. Por isso que a igreja nos deu a possibilidade de voltar à originalidade por meio do sacramento da reconciliação. Ali, uma vez reconhecido que é pecador, arrependido, ou seja, pedindo a Deus a oportunidade de não mais pecar, você confessa os seus pecados e recebe da igreja a absolvição, ou seja, devolve a você a sua originalidade. E aqui eu me lembro de Santo Agostinho, que tem aquela frase célebre: eu te buscava fora de mim, mas tu estavas dentro de mim. E o teu grito rompeu a minha surdez, ou seja, tenha a capacidade de voltar-se para Deus, como um filho que volta ao pai, mostrado neste mosaico. E voltando ao pai, o pai nos devolverá a originalidade. Existe um sermão de Santo Agostinho, essa frase inicial que eu falei é a frase do início da sua conversão, mas depois ele vai ensinar isso ao povo, e ele diz assim: na realidade, Deus não está longe, tu o fazes estar longe. Amai-o e ele se aproximará de vós. Amai-o e ele viverá em vós. O Senhor está perto
Não vos inquieteis por nada. Meus irmãos, eis a solução da nossa vida. Quando nós temos a certeza de que Ele habita dentro de nós, o céu se antecipa e nós não vivemos mais nessa terra, nós vivemos para Ele. Que esta Eucaristia possa arder os nossos corações e devolver a nós a dignidade de sermos habitados por inteiro pela Trindade. Nós somos filhos de Deus e Ele quis escolhermos como morada. Abramos o nosso coração a isso, para assim vivermos definitivamente o céu na terra. Santa Elizabeth da Trindade vai nos ensinar, quando descobri que um ser que se chama amor habita dentro de mim, antecipou o meu céu. Eu já não vivo na terra, eu vivo para o céu. Vivamos para o céu e assim todos os nossos problemas serão pequenos demais diante da grandeza de ter um Deus dentro de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.